Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nos antigos corredores de escola secundária Jefferson, um estabelecimento centenário de São Luís, a madeira das portas rangia sob as mãos dos alunos e os vitrais deixavam entrar uma luz dourada nas manhãs de outono. Era uma escola de prestígio, onde cada turma carregava o peso da tradição, da excelência e de expectativas silenciosas. Entre as figuras mais temidas do establishment, professor Richard Barnett, 54, impunha respeito. Ele não era de levantar a voz. Não precisava. Seu olhar penetrante era suficiente para congelar uma turma inteira. Sempre vestido com um terno cinza escuro, gravata listrada e sapatos impecavelmente engraxados, ele personificava uma certa ideia de ordem e autoridade. Dizia-se que alguns alunos, mesmo os brilhantes, desatavam a chorar sob seus comentários gélidos. Por 27 anos, ele ensinou física como se aprende a sobreviver em um mundo cruel, sem espaço para fraquezas, sem recompensa por esforço insuficiente. Ele repetia com frequência: eu não preparo alunos. Eu treino mentes capazes. Ele tolerava o erro se fosse metódico, mas desprezava a preguiça, o descuido e mais, a insolência. Para ele, o respeito era conquistado. E poucos alunos, pouquíssimos, ousavam falar com ele fora de assuntos estritamente acadêmicos. Naquela manhã de segunda-feira de outubro, o ar estava seco e folhas secas se acumulavam do lado de fora das grandes janelas do prédio principal. A porta da sala 214 se abriu lentamente. Em meio a um murmúrio silencioso dos alunos já sentados, um novo rosto entrou, Malcolm Evans. Ele era magro, um pouco mais baixo que os outros, com um andar calmo, quase calmo demais. Seu olhar varria o ambiente não com medo, mas com uma espécie de concentração interior. Usava um suéter limpo, mas sem marcas, calças bege cuidadosamente passadas e tênis branco simples. Sem joias, sem artifícios. Nada chamativo. Tudo nele parecia dizer: estou aqui para observar. Mas o que chamou a atenção de alguns alunos foi o caderno de couro marrom que ele segurava contra si, desgastado nas bordas, abarrotado de papéis transbordando das páginas, como se carregasse um diário ou um laboratório de pensamentos. Ele nunca o largava. Sentado à sua mesa, o professor Barnett ergueu os olhos brevemente. Viu, analisou, e não sentiu interesse algum. Um menino negro, desconhecido, reservado. Novo. Talvez uma transferência de uma escola com dificuldades, como tem acontecido muitas ultimamente, como parte do programa de integração do distrito escolar. Ele desviou o olhar tão rapidamente quanto o encontrou. Fique ali. Terceira fileira, disse ele secamente, sem nem apontar. A voz, firme e distante, cortou os murmúrios na sala de aula. Isso foi tudo. Sem perguntas, sem apresentações, sem palavras de boas-vindas. Apenas uma ordem. Como organizar um móvel em um plano de assentos predefinido. Mas na mente do professor Barnett, o julgamento já estava formado. Este garoto, pensou ele, provavelmente precisaria de supervisão rigorosa. Já vira tantos alunos como ele. Garotos problemáticos, superprotegidos, dispensados, mas, no fim das contas, decepcionados. Não sabia nada sobre Malcolm, nem sobre seu histórico, nem sobre seu passado, nem sobre suas habilidades. Mas ele tinha visto a cor da pele dela, suas roupas modestas, sua discrição. E sem nem perceber, ele havia colocado Malcolm em uma caixa. A de estudantes medianos. Talvez trabalhadores. Talvez sonhadores. Mas certamente não brilhantes. Ainda menos perigosos para sua autoridade. Ele não sabia nada sobre ele. Ainda não. Malcolm Evans tinha passado por várias mudanças em sua curta vida, mas esta foi a mais difícil. Eles tinham deixado Lexington, em Kentucky, em homenagem ao seu pai. Marcus Evans havia sido transferido para outra fábrica, a centenas de quilômetros de distância. A família havia optado por se separar temporariamente para permitir Cynthia, mãe de Malcolm, para manter seu emprego como enfermeira de terapia intensiva em um hospital de St. Louis. Ela trabalhava à noite, dormia algumas horas pela manhã e se levantava para ajudar Jalen, o irmão de 7 anos, com a lição de casa. Preparava o jantar e depois ia embora. Malcolm, o mais velho, cuidava da casa a maior parte do tempo. O novo apartamento deles era modesto, em um bairro em transformação. Sirenes de polícia ocasionalmente ecoavam ao longe, mas dentro do apartamento havia um santuário de silêncio e conhecimento. As paredes estavam cobertas de prateleiras, biografias de cientistas, romances de ficção científica, enciclopédias e livros antigos de física comprados de segunda mão.
A sala de estar sempre cheirava a uma mistura de cera para piso, café e lavanda. À mesa, não falamos sobre televisão, mas sobre o universo. Você acha que algum dia conseguiremos viajar mais rápido que a luz? Perguntou Cynthia, servindo um pouco de suco para Jaylen. E tecnicamente não, a menos que você dobre o espaço-tempo, respondeu Malcolm com os olhos brilhando. E isso não é mágica? Não, é a relatividade geral. Cynthia o ouvia, ao mesmo tempo espantada e preocupada. Ela sabia que seu filho era incrivelmente inteligente. Ela sabia disso desde que ele tinha 4 anos, quando desmontou uma torradeira velha só para entender por que as resistências estavam ficando vermelhas. Desde aquele dia, ela nunca mais parou de lutar para abrir portas para ele. Ela já tinha visto muitos garotos negros brilhantes serem esmagados, invisibilizados ou simplesmente ignorados. Mas a escola secundária Jefferson não estava pronto para Malcolm. O establishment, embora elitista, trazia consigo regras sociais invisíveis, códigos implícitos que Malcolm não compartilhava. Ele não tinha as marcas certas, não dominava a ironia burguesa e, acima de tudo, não se encaixava nos padrões. Quieto demais para ser carismático, erudito demais para ser popular, sombrio demais para ser considerado um pequeno gênio sem suspeitas. E professor Richard Barnett, em sua torre de marfim acadêmica, não fez nada para ajudá-lo. Ele começou por interrompê-lo toda vez que levantava a mão. Mesmo quando dava uma resposta precisa, Barnett encontrava uma nuance para desafiar, um tom para criticar, um método para denegrir. Evans, você tem alguma ideia, ou quer que a gente faça um desenho para você? É interessante, mas não é o que esperávamos. Você lê muita teoria e poucos livros didáticos, Evans. Às vezes ele jogava nela perguntas deliberadamente ambíguas ou imprecisas, esperando que ele estivesse errado para poder corrigi-lo em público. Isso divertiu alguns alunos. Não por crueldade, mas por alívio. Era melhor que Barnett estivesse atacando Malcolm do que eles. Alguns estavam rindo discretamente, outros olhavam para baixo, envergonhados, mas passivos. Era a lei tácita da sala 214, sobreviver ao The Barnett Show. E Malcolm, aos 15 anos, havia se tornado o convidado especial. Mas ele nunca respondeu. Ele anotou. Ele observou. Ele registrou. Ele foi para casa, releu as lições, procurou fontes contra-exemplos. Ele devorou artigos de pesquisa. Ele escreveu comentários em seu caderno de couro, aquele que ele carregava para todo lugar como um diário científico pessoal. Ele resistiu silenciosamente. Não por medo, mas por estratégia. Porque ele sabia disso, o mundo não esperava que ele fosse apenas bom. Tinha que ser excepcional. Nem uma vez, sempre. Ele não tinha o direito de cometer um erro. Não quando seu nome era Malcolm Evans. Não quando tínhamos aquela cor de pele naquele tipo de escola. Não em uma classe liderada por Richard Barnett. O inverno havia se instalado Jefferson High com certa solenidade. O vento assobiava através das molduras das janelas antigas, e a luz do dia parecia mais pálida, quase azulada. No pátio, flocos de neve se acumulavam suavemente nos galhos dos bordos, formando uma renda branca no concreto frio. Os alunos, agasalhados com seus casacos, corriam para a aula, como se quisessem escapar do frio e do peso da lição de casa. Na sala 214, o silêncio era tenso. O professor Ricardo Barnett, mais rígido do que nunca em seu terno de lã cinza escuro, segurava o giz entre 2 dedos. Seu olhar varreu a turma com um ar distante, quase divertido. Com um gesto lento, quase teatral, ele traçou uma equação longa, densa e sinuosa, uma combinação de integrais, derivadas parciais e notação vetorial. Era uma equação sobre dinâmica de fluidos em regime não laminar, um assunto que ele não tinha nunca antes abordado com esta turma. Um problema que, nas suas próprias palavras, nem os meus melhores alunos do ano passado conseguiram resolver. Os olhos se voltaram para o quadro. Alguns alunos franziram a testa, outros já estavam desistindo. Mesmo aqueles considerados talentosos sabiam que essa equação não era um exercício simples. Era uma emboscada intelectual. Barnett virou-se lentamente para seus alunos, saboreando o efeito. E então, disse ele calmamente, alguém tem a coragem, ou a audácia, de tentar? Um silêncio pesado caiu. Então ele projetou o queixo levemente, com aquele sorriso gelado que servia como máscara de autoridade. Evans. Esta é sua chance de nos mostrar se você é mais do que apenas um espectador. Um leve tremor percorreu a sala de aula. Cabeças se voltaram para Malcolm. Um aluno ao fundo sussurrou, quase inaudível. Ele vai fazer papel de bobo. Malcolm sentou-se ereto, fechou calmamente seu caderno de couro, colocou-o ao lado da mesa e se levantou.
Não parecia nem assustado nem confiante. Apenas focado. Como se lhe tivessem pedido para desmontar um motor ou resolver um quebra-cabeça. Ele caminhou em direção ao quadro com passos lentos e controlados. Cada passo parecia suspenso, como se o tempo estivesse se estendendo. Ele pegou o giz. Seu olhar, primeiro direcionado a Barnett, depois pousou nas linhas complexas da equação. Ele não se moveu por vários segundos. Ele estava lendo. Então ele analisou. Então, sem hesitação, ele começou. Uma linha. Depois outro. Ele redecompôs o problema. Isolou as variáveis, corrigiu certas notações sem as contradizer. Ele esclarecido. Então, gentilmente, ele introduziu uma variação da aproximação de Navier-Stokes, com base em um método lido recentemente em um artigo no COM, que ele imprimiu em casa depois de descobri-lo enquanto navegava em um site universitário. Ele não estava copiando uma solução. Ele criou um novo raciocínio a partir de princípios estabelecidos. Ele utilizou o raciocínio iterativo, adicionando uma hipótese e em seguida testando-a, retornando-a à condição inicial. Ele avançou como um pesquisador. A aula estava congelada. Até as risadinhas haviam desaparecido. Apenas o rangido do aquecedor enferrujado ousava perturbar o silêncio. 5 minutos depois, que pareceram 50, Malcolm largou o giz. Deu um passo para trás, limpou as mãos nas calças. Ficou ali sem dizer uma palavra. Como seu problema não era pessoal, mas apenas resolvido. Barnett levantou-se lentamente da mesa. Ele se aproximou da pintura com cautela. Releia as linhas. Releia de novo. Formou-se uma ruga entre suas sobrancelhas. Ele traçou certas passagens com o dedo, conferiu as igualdades. Tentou encontrar uma falha, um erro, um atalho ingênuo. Não encontrou nenhum ponto nenhum. A solução não era apenas a certa. Era elegante, rigoroso, cuidadosamente considerado. E pior para o seu ego, isso ofereceu uma perspectiva que ele mesmo nunca havia considerado. Ele se sentiu tonto. Sentiu um calor subir a garganta. Não era raiva. Desequilíbrio. Ele se endireitou, olhando fixamente para Malcolm. Quem te ajudou? Ele perguntou com a voz mais áspera do que o necessário. Malcolm piscou lentamente. Seu olhar permaneceu calmo. Ele não pareceu ofendido nem lisonjeado. Ninguém, senhor, disse ele simplesmente. Eu leio muito. E faço experiências na minha garagem. Nenhum traço de provocação. Apenas a verdade no imutável. Naquela noite, Richard Barnett não dormiu. Ele foi para a cama às 22h15, como sempre, em sua casa impecavelmente arrumada no bairro de Maplewood. O tic-tac do relógio de parede pontuava o silêncio, mas sua mente se recusava a se acalmar. Deitado em seu colchão de espuma viscoelástica com os braços cruzados atrás da cabeça, ele olhava para o teto na escuridão. Ele revisou a equação. Cada símbolo, cada transformação, cada linha escrita por aquela caligrafia calma e jovem, com uma confiança que era tudo menos arrogante. Não foi um acaso. Foi um raciocínio claro, profundo e maduro. E acima de tudo, ele viu novamente o olhar de Malcolm. Não desafiador, não exultante. Apenas pacífico. Como se não tivesse nada a provar. Como se o conhecimento em si bastasse. Barnett suspirou. Um suor frio percorreu suas costas. Como pude estar tão errado? Ele se levantou, vestiu o roupão, desceu a escada de madeira que rangia e acendeu o abajur da mesa. Abriu o laptop e acessou o portal acadêmico da Jefferson High. A tapa, Evans Malcolm. E lá, o chão cedeu sob seus pés. Key 154, revelado durante testes de admissão. Vencedor da competição regional de robótica de Lexington, 2021. Menção especial em engenharia algorítmica na Feira de Ciências de Kentucky. Recomendado por 2 universidades, Stanford e Georgia Tech, para programas avançados em física experimental. Seja voluntário em um clube de apoio escolar para alunos com dificuldades. Barnett ficou paralisado. Tudo o que ele pensou ter visto, ou melhor, o que ele tinha se recusado a ver, estava lá, preto e branco. Ele não tinha apenas julgado mal. Ele tinha sido cego. Não por ignorância, mas por seus preconceitos, seus reflexos, sua arrogância. Ele fechou o computador e ficou sentado no escuro por um longo tempo com um olhar vazio. Na manhã seguinte, ele entrou na sala de aula como sempre, pontual, terno impecável, ar impassível. Mas algo havia mudado. Ele não disse nada a Malcolm. Nem uma palavra. Nem um pedido de desculpas. Nem um elogio. Mas ele agora estava observando. E o que ele viu apenas ampliou a fratura interna. Malcolm continuou a se destacar. Respondia às perguntas com precisão. Apresentava hipóteses avançadas com um vocabulário que muitas vezes superava o de seus colegas.
Mas ele não estava procurando nem reconhecimento nem vingança. O não estava procurando nada. Um dia, entre as aulas, Barnett saiu cedo da sala dos professores. Viu Malcolm no corredor, agachado ao lado de um aluno do primeiro ano, um garoto claramente sobrecarregado com uma tarefa de matemática. Malcolm segurava um lápis e desenhava um diagrama no verso de um caderno. Veja bem, não é que você seja ruim. É só que você aprendeu a lembrar, não a entender. Veja bem, pense na encosta de uma montanha. É isso que é uma derivada. O menino assentiu fascinado. Barnett parou, escondido atrás da quina da parede. Ele escutou. Não ousou mais intervir. Ele o viu explicar, esclarecer, encorajar. Com paciência, com gentileza natural, com pedagogia. Então é isso que eu poderia ter sido, se não tivesse confundido autoridade com superioridade. Pense Teil. Esse garoto ele desprezou, humilhou, reduziu a um estereótipo. Personificava tudo o que um professor deveria ser. Não dominador. Não sou juiz, mas passador de luz. E no silêncio daquele corredor, Barnett sentiu sua máscara rachar. Não de uma vez só, mas por rachaduras. A primavera chegou em escola secundária Jefferson como uma doce promessa após um inverno longo e agitado. As cerejeiras no jardim central estavam em flor, e a luz quente inundava os corredores, dando às paredes cansadas um tom mais humano. Era o dia do cerimônia anual de mérito acadêmico, um evento prestigioso, antecipado e ritualizado. Pais, professores e membros do conselho se reuniram no auditório principal, um antigo teatro reformado com cortinas carmesim e molduras douradas. Os alunos, uniformizados, estavam impacientes, estressados, alguns ensaiando mentalmente seus discursos. No fundo da sala, Cynthia Evans, com um jaleco de enfermeira, segurava a mão do seu filho Jalen, que balançava as pernas curtas demais para fora da cadeira. Seu olhar não saía do palco, seu coração transbordando de orgulho. No palco desfilavam os prêmios, melhor média, progresso em matemática, espírito de equipe. Mas, de repente, um anúncio interrompeu o silêncio. E este ano, o Priz do Jovem Inovador retorna para Malcolm Evans. Uma salva de palmas surgiu espontaneamente, seguido por um segundo movimento. Pessoas se levantaram. Primeiro alguns colegas de classe. Depois professores. E finalmente pais que ele nem conhecia. Malcolm caminhou lentamente até o palco. Vestia uma camisa branca impecável, calças escuras e, como sempre, seu caderno de couro no bolso interno da jaqueta. Ele não sorria excessivamente. Parecia calmo, íntegro, profundamente presente. Ele falou. Sua voz era clara e calma, mas tremeu um pouco no início. Dedico este prêmio à minha mãe, Cynthia Evans, que trabalha à noite para que seus filhos possam sonhar durante o dia. Ela me ensinou que o conhecimento não é uma arma, mas uma forma de resistência. Ela me ensinou a ler as estrelas quando o mundo fechou suas portas para mim. Um murmúrio de emoção percorreu a sala. Então ele acrescentou, olhando ternamente para seu irmãozinho. E dedico ao Jalen, meu irmãozinho. Espero ser para ele o que nem sempre fui, um modelo. Alguém que mostra que você pode ser diferente, brilhante e ainda assim ser gentil. Os aplausos foram ainda mais intensos. Alguns alunos tinham lágrimas nos olhos. Até o diretor enxugou as pálpebras discretamente. Mas o momento mais inesperado veio depois. Uma figura se levantou no fundo do palco. Uma figura reta, mas hesitante. Professor Richard Barnett. Todos congelaram. Ele subiu os degraus lentamente, como se carregasse um fardo invisível. Seu rosto estava pálido e tenso. Ele parou ao lado de Malcolm e caminhou até o microfone. Suas mãos tremiam um pouco. Só o suficiente para quem está na primeira fila notar. Ele respirou fundo. Ele fala com você. Durante anos, acreditei que minha missão era ensinar. Que o conhecimento que eu transmitia era suficiente para me tornar um bom professor. Eu achava que ao impor disciplina, eu incutia rigor. Que a autoridade era o caminho para a excelência. Ele fez uma pausa. Houve silêncio total. Mas este ano, um aluno provou que eu estava errado. Um aluno me mostrou que a humildade é o primeiro passo para a verdadeira educação. Que a inteligência não grite. Que ela ilumine. E que ela venha de onde muitas vezes nos recusamos a olhar. Ele se virou lentamente para Malcolm. Malcolm, você me ensinou que eu nunca aprendi em Harvard, nem em nenhum dos meus livros didáticos. Você me ensinou que a grandeza não faz barulho. Ela age. Então, num gesto lento, quase cerimonial, ele estendeu a mão para ela. Malcolm hesitou por um segundo, depois a abraçou. Mas Barnett, num gesto sincero, puxou-a brevemente para si, num abraço sóbrio, modesto, mas profundamente humano. E lá, o quarto se ergueu. Em silêncio. Um por um. Alguns com as mãos postas. Outros com olhos úmidos. Não houve discurso mais forte que esse gesto.
Naquele breve momento de suspensão, os papéis foram invertidos. O professor fez uma reverência. O aluno havia levantado. E uma comunidade inteira testemunhou, não apenas um sucesso, mas de uma reconciliação entre verdade e humildade. 10 anos depois, Malcolm Evans tornou-se uma figura-chave no mundo científico. Ele agora trabalha como pesquisador de astrofísica aplicada na Universidade de Stanford, onde dirige um laboratório especializado em simulações gravitacionais e estruturas cósmicas. Mas mais do que suas descobertas, suas intervenções públicas que deixam uma impressão duradoura. Ele viaja pelo mundo, Tóquio, Nairobi, Genebra, Atlanta, Accra, Berlim, levando sua voz além das equações. Aonde quer que vá, ele não fala apenas sobre buracos negros, matéria escura ou expansões galácticas. Ele também fala sobre resiliência, identidade e justiça silenciosa. Em cada uma de suas palestras, quando perguntado sobre o que o levou até ali, ele conta uma história. Eu era uma criança que era olhada de soslaio, disse ele. Eu falava muito pouco. Eu lia demais. Eu gostava mais de circuitos do que de futebol. E fui julgado. Muito rápido. Muito mal. Mas eu entendi um dia que você não pode controlar a maneira como os outros olham para você. Apenas o que fazemos com isso. Ele disse estas palavras sem amargura, mas com uma lucidez desarmante. E muitas vezes, os jovens na plateia estão chorando, porque eles se reconhecem. De vez em quando, em sua caixa de correio, uma mensagem discreta aparece. Sempre com um objeto sóbrio, pergunta rápida ou obrigado pelo seu último artigo. Estas são mensagens de Ricardo Barnett. Agora ele está aposentado. Mora em uma casinha perto de um lago no Missouri. Relê livros que nunca tinha aberto. Interessa-se por ensino compassivo. Escreve também e-mails longos para Malcolm. Às vezes para fazer perguntas científicas. Às vezes para relembrar uma lembrança. Às vezes simplesmente para dizer: ainda estou aprendendo, graças a você. O relacionamento deles mudou. O aluno se tornou um mentor. O mestre, um homem em reconstrução. Não existe mais hierarquia. Apenas uma verdade compartilhada, a de dois homens unidos por um encontro que mudou tudo. Um dia de outono, Malcolm recebeu um convite. A escola Jefferson o convidou como convidado de honra para a nova cerimônia de promoção. Ele aceitou com um sorriso discreto. Quando chegou, o quarto não havia mudado. As cortinas vermelhas, as molduras, o mesmo cheiro de madeira envernizada e papel velho. Mas ele não era mais o mesmo garoto de 15 anos. Ele subiu ao palco, cumprimentou os alunos e professores e discursou. Ele falou de perseverança, de silêncio interior, de ser fora do comum. E ele finalizou dizendo: não deixe que ninguém defina seus limites, mesmo aqueles que têm poder sobre você. Os limites mais perigosos são aqueles que acabamos acreditando serem verdadeiros. No final do seu discurso, quando a audiência se dispersou, um jovem negro se aproximou. Ele vestia uma camisa larga e uma mochila escolar surrada. Mas o que chamou a atenção de Malcolm foi o caderno de couro marrom que ele segurava perto de si, idêntico ao que ele costumava usar. O menino olhou para cima timidamente. Você acha que eu também consigo? Perguntou ele, com a voz trêmula, quase culpado por ousar ter esperança. Malcolm está irritado. Ele viu aquela centelha frágil nos olhos dela, aquela que muitas vezes tentam apagar em crianças como ele. Colocou a mão em seu ombro. Você já tendo sucesso, você está curioso. Você está aqui, e está fazendo a pergunta certa. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Nem mesmo você. O menino assentiu, com os olhos brilhando. Então, lentamente ele sorriu. Um sorriso de verdade. Um primeiro. Naquela noite, quando saí do auditório, Malcolm olhou para a cena uma última vez. Onde ele estava 10 anos antes. Onde ele foi julgado, testado e então reconhecido. E ele sabia no fundo que o círculo estava completo. Mas a história estava apenas começando. Para outra pessoa.